Mas, irmãos, não tem como nós sairmos da centralidade, e alguém já disse que a comunidade só pega a cruz, e o dia que ela deixar de pregar a cruz, você não vem aqui. Nós não temos outra mensagem. A mensagem central da Bíblia é a redenção, que está em Cristo Jesus, e a redenção é feita através da cruz de Cristo. A cruz de Cristo é o centro de todo o universo. Então nós não podemos achar que podemos pregar outra coisa. Nessa noite eu gostaria de falar sobre o remédio de Deus, a cruz de Cristo. Nós temos os elementos hoje aqui e depois nós vamos participar. Mas, irmãos, dá tanto no coração de Deus a cruz que Jesus foi morto antes da fundação do mundo, está lá em Apocalipse capítulo 13, depois você pode ler. Quando o homem pecou, nós sabemos que o homem no pecado, ele tenta cobrir o seu pecado, a sua depravação, a sua rejeição a Deus, através de atos religiosos exteriores, não interiores. O próprio homem faz para si de folhas uma vestimenta, mas Deus trata o homem através da cruz. E ele já dá no Éden, capítulo 3, versículo 15, ele diz: olha, o descendente da mulher pisará a cabeça da serpente. O descendente da mulher é Cristo. E ele pisou na cabeça da serpente lá no Calvário. Mas ao mesmo tempo, Deus está explicando para mim e para você que não é o homem que faz alguma coisa para ser aceito diante de Deus. É Deus, pela sua imensurável graça, que move, que Ele faz para que nós possamos ser aceitos diante de Deus. Nós somos só aceitos diante de Deus porque houve uma cruz, porque houve um sangue derramado. Fora disso, nós nunca podemos ser aceitos de Deus. A sua religião não pode fazer você aceito de Deus. Os seus usos e costumes não podem fazer você aceito diante de Deus. A sua boa moral não pode fazer você aceito diante de Deus. Porque diante de Deus não existe boa moral. Porque todos os pecados estão separados da glória de Deus. Porque não há nenhum que busque a Deus. Não há um justo sequer. Nós precisamos ser justificados, mas não há nenhum justo. Todos nós nascemos com a depravação total diante de Deus. Inimigos, separados, condenados, filhos da ira, filhos da desobediência, filhos do príncipe desse mundo. Só o mover de Deus, através do seu Filho, é a cura para a minha vida e sua vida. Todos os outros caminhos, tentando curar eu e você da nossa iniquidade, pecado, condenação, culpa do pecado, da malignidade do pecado, só existe um caminho. E nós vamos estudar justo isso, o que Cristo fez naquela cruz quando Ele se levantou. Ele diz: como levantar, eu atrairei todos a mim mesmo. Quando eu for levantar, atrairei todos a mim mesmo. O que é esse levantar de Jesus? O que Ele atraiu? O que Ele fez? O que isso denota na minha vida e sua vida? No Velho Testamento, meus irmãos, nós vemos ali Abel para chegar diante de Deus. Por que Caim não é aceito, Abel é aceito? Porque Caim é um religioso. Caim faz daquilo que é do melhor da terra. E por que Abel aceita? Porque ninguém pode chegar diante de Deus e aceita, a não ser pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso que ele aceita. E a partir daí você vê todo o Velho Testamento voltado para o sangue de Jesus. Quando aqueles que estavam caminhando em Números 21, eles, na desobediência, na incredulidade, na idolatria, aquele que era o povo de Deus, Deus simplesmente mandou aquelas serpentes abrasadoras. A serpente fala tudo errado, fala de Satanás.
isso que Satanás tem falado e as pessoas têm crido dentro do mundo evangélico. Mas é impossível ser salvo se não houver um substituto. É impossível. As pessoas querem substituir um monte de coisa. Ninguém pode substituir. É só através do sangue de Jesus, a morte de um substituto. Esse substituto é Jesus. E isso daí é maravilhoso para mim e para você. Quando aquelas pessoas eram picadas e eram mortas, eles vão até Moisés: Moisés, olha o que aconteceu, nós pecamos, estão morrendo. Moisés fala: se faz de bronze, porque Deus está julgando, bronze é julgamento. Faz uma cobra, levanta numa haste, todos aqueles que olhar para aquela cobra será salvo. Deus não estava libertando as pessoas das cobras, as cobras também. Satanás está aí. Deus está libertando as pessoas do veneno, do pecado. E só Cristo pode fazer isso. O mesmo texto que você caminha na palavra de Deus, quando você chega em Isaías 53, escancara aquele que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele levou sobre si 5 vezes. Tudo que era contrário a Deus, Ele levou sobre si. Por isso Ele se tornou maldito por nós, porque todo aquele que é pendurado na madeira é maldito. A minha maldição caiu sobre Ele. Mas através da maldição minha que caiu sobre Ele, Ele me deu a bênção, a libertação e a salvação, através do seu sangue naquela cruz. Quando nós olhamos ali no Novo Testamento, meus irmãos, João capítulo 1, versículo 14, ele diz para o religioso que era Nicodemos: do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, e todo que nele crê será salvo. Está vendo, meus irmãos, a cura de Deus para mim e para você é uma questão. E nós vemos, amados irmãos, João, quando vê Jesus, ele vai dizer: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Só existe um modo de Deus curar você. É Cristo sendo levantado naquela cruz. Por isso, em João capítulo 12, pode ler a Bíblia, abre a Bíblia. Irmãos, é urgente que nós leamos a palavra de Deus em casa, estudemos a Bíblia, é urgente, irmãos. Quanto engano nós temos, quanto engano, porque as pessoas não leem a Bíblia. Ler a Bíblia é Deus falando comigo e com você, que é mais do que Deus falando. Por isso Ele diz: em verdade vos digo, em verdade vos digo. Está falando de uma realidade espiritual. E lá no capítulo 12, versículo 24, olha o que ele diz lá: em verdade vos digo, o seu grão de trigo. Quem é o grão de trigo? É Cristo. Cristo não é o joio. O joio é Satanás, é ele que planta. O trigo dá vida, o trigo alimenta, o trigo sacia a nossa fome. E ele diz assim: caindo em terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto, produz vida. Está falando de Cristo. E olha que ele diz o 31: chegou o momento de ser julgado esse mundo, e agora o seu príncipe será expulso, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Jesus não atraiu você a uma religião, uma denominação. Jesus atraiu você a Ele. O convite de Jesus é para Ele. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, vos aliviarei. Vinde a mim. Não é um sistema que me salva. Não é um pastor, um bispo, um ancião, um padre que me salva. Quem salva é Cristo e somente Cristo. E fora de Cristo a condenação é eterna. Mas o que nós temos feito com a palavra de Deus? Nós não temos lido a Bíblia, irmãos. Ah, não, a Bíblia é para o ancião, pastor, o padre. Ah, mas irmãos, está equivocado. A Bíblia é para todos, para mim e para você. Bem-aventurado o homem que faz o quê? Lê a palavra de Deus.
Deus, medita na lei de Deus dia e noite. É o homem ali, homem e mulher. Nós precisamos meditar na palavra de Deus. É Deus falando comigo e você. Então, meu amado irmão, nós temos essa alegria maravilhosa de termos a palavra de Deus. Ele diz, acabando do texto que nós falamos aí, o que é se levantar de Deus? É o poder vivificador da cruz. Eu estava morto, ganhei vida. Eu estava cego, agora eu vejo. Olha, meus irmãos, aquelas pessoas que morreram. O filho, a viúva de Naim. Olha a filha de Jairo. Olha Lázaro. Todos eles mortos. Mas quem estava lá? A vida. Só Jesus é a vida. O que esse mundo precisa? De vida. Porque estão mortos. Frequentando as igrejas, e trabalhando, tendo família, morto. Não ganhou a vida de Cristo. Você só ganha a vida de Cristo se nascer de novo, e nascer do alto. Não é nascer em uma religião, é nascer em Cristo, no Espírito Santo. No poder do Espírito Santo de Deus. O poder vivificante, edificante da cruz. Por isso ele diz, olhe para a cruz e creia nela. E você ganhará a vida. Fora dela, você não tem vida. Você pode ter um sistema religioso, mas não tem vida de Cristo. Não há vida de Cristo no marido, na esposa, nos filhos, na igreja. Não há. É uma vida igual do mundo. Dentro da Assembleia. Isso não é vida de Cristo. A palavra de Deus diz assim, eu sou bom pastor. Eu vim para dar vida e vida em abundância. Amados irmãos, nós estamos vivendo uma sequidão terrível. E Jesus veio dar vida e vida em abundância. Vida de esperança, vida de paz, vida de consolo, vida de restauração, vida de amor e devoção a Cristo. Mas onde está isso, irmãos? Aquele que naturalmente surge. Não tenha dúvida nenhuma, diante da cruz, o que se vê? Vergonha, desprezo, maldição. Mas toda vergonha, desprezo e maldição na cruz é a minha e sua salvação. Eu sou desprezo, eu sou a vergonha, eu sou a maldição. Mas tudo isso estava em Cristo Jesus naquela cruz. E quando ele morreu, ele levou todos os nossos inimigos. Ele levou a minha morte, ele venceu Satanás, ele venceu o mundo, venceu a carne, ele venceu a morte, ele teve uma plena e poderosa salvação naquela cruz, onde eu e você agora somos triunfantes e gloriosamente filhos de Deus, porque o Filho de Deus morreu por mim naquela cruz, morreu por você, para nos dar vida, vida de Cristo. Cristo é em vós, esperança da glória. Fora de Cristo não há vida. Você está tentando ganhar vida sem Cristo. Isso é um engano. Nunca você vai ter. Amados irmãos, o triunfo de Cristo é o meu triunfo. A vitória de Cristo é a minha vitória. O triunfo e vitória é uma pessoa. A pessoa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a minha vitória. O levantar da cruz na experiência do próprio Jesus, Senhor Jesus, amados irmãos, ele foi levantado. E por que ele foi levantado naquela cruz? Para salvar o miserável, corrupto, depravado, pecador como eu e você. Não vem com esse negócio, eu sou bonzinho, eu tenho uma moral boa, eu frequento uma igreja, eu pratico as obras. Tudo isso em Cristo não vale absolutamente nada. Você está sob a condenação do inferno. Mas Jesus veio me transportar do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Entre o reino de Satanás e o reino do Filho do seu amor existe a cruz. E a cruz aberta, uma mão de Jesus pegando eu lá, passando por ele, morrendo com ele, o sangue derramado, perdoando todos os meus pecados e levando para o Pai. Por isso você vai entender, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que minha é
Ele nos levanta, amados irmãos, do inferno para o céu. Até eu isso falar hoje no meu evangelho, falar assim, no inferno, eu disse, o que é isso? Você é louco? Você não crê? Então não espere chegar lá, porque de lá nunca mais você vai sair. Hoje é dia, é hoje. Hoje é o dia da visitação do Senhor, trazendo salvação para mim e para você. Não postergue, entregue sua vida a Cristo. A Bíblia diz a todos quanto receberam e creram no seu nome, Deus deu o poder de ser feitos filhos de Deus. A maldição da lei quebrada para a aceitação de Deus, a justificação, o perdão, tudo Ele deu naquela cruz. Eu e você jamais poderíamos chegar a Deus se não passasse pela cruz de Cristo. Tudo que não presta na minha vida e você, presta atenção por dizer, sem Cristo, tudo que há em você não presta para ser salvo. Eu sou boa pessoa, faço boas obras, não salvo. A Bíblia diz, de graça eu sou salvo mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas irmãos, o homem acha que ele é bom. E aquele jovem chega para Jesus, bom mestre, que farei? Jesus falou, que bom, bom só tem um, meu Pai. Que farei para herdar a vida eterna? Você está querendo fazer? Você fazendo, nunca você vai ser salvo. Você tem que crer naquele que fez. E o que ele fez? Ele foi levantado na terra e atraiu eu e você, para que naquela cruz, maldita para o mundo, bendita para mim e para você, somos salvos. E o único meio de Deus salvar de você é através da cruz de Cristo. Mas irmãos, ela nos levanta do pecado para a justiça de Deus. Ninguém pode sair, todos nós nascemos descendentes de Adão. Todos pecaram. Por um homem só entrou o pecado e através do pecado entrou a morte. Mas também por um só homem entrou a graça de Deus. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde você vê a graça de Deus, amados irmãos? Na cruz. Foi graça. O que é graça? É Deus dando e fazendo tudo aquele que não merece nada. O que você merece? Nada. O que você merece? O inferno. Mas Senhor, pela sua graça e misericórdia, Ele aprove a Deus um dia nos escolher, nos atrair, nos chamar, nos justificar e nos glorificar para a vida eterna em Cristo Jesus. É um ato divino, é um ato de Deus. As religiões estão tentando chegar a Deus. Eu perguntei um dia para uma pessoa, você é salvo? Eu estou tentando ser salvo. Você nunca vai ser salvo tentando. Nunca. Nós somos salvos, amados irmãos, olhando e crendo para aquele que foi levantado naquela cruz. Fora disso, não há salvação para mim e para você. Ele é o Deus de toda graça. É esse Senhor que nós cremos e que nós precisamos amar e ter devoção mais a Ele. Quando Ele levantou a cruz, nos levanta acima das nossas dores, das nossas enfermidades e nos torna participantes da vida, da ressurreição e força do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, Ele levou sobre si a minha iniquidade, a sua. Ele levou sobre si a minha enfermidade, sua. Ele levou sobre si a minha dor, sua. Ele levou sobre si a minha condenação, e sua. Ele levou sobre si a minha depravação, e a sua. Ele levou sobre si a minha maldição, e a sua. Para que nós ganhássemos vida e vida de Cristo, vida eterna, vida de ressurreição. Porque um dia nós vamos ressuscitar em nome de Jesus. Ele vai voltar. E uma trombeta vai tocar. Quem vai ouvir? Aqueles que morreram em Cristo Jesus. Mas eu morri numa boa religião. Você não vai ouvir. Você não vai ouvir. Só vão ouvir a trombeta tocar aqueles que morreram em Cristo Jesus. Porque eles estão mortos, estão dormindo em Cristo Jesus, aguardando a vinda do seu Senhor para ganhar um corpo celestial eterno. Amados irmãos, a cruz nos levanta acima das ambições e interesses sórdidos do
nos torna cidadão do céu. Você imaginou? Para você pegar uma cidadania, você tem que gastar dinheiro, tem que fazer um monte de coisa, genealogia, aquela coisa, tudo. Não, irmão, você quer ser um cidadão do céu, crê em Jesus Cristo e você será salvo. Crê nesse crucificado, se renda a Ele, receba Ele como Salvador e você vai ganhar uma cidadania celestial. Ninguém pode tirar, é eterna. Porque, amados irmãos, o nosso lar não é aqui. Nós somos cidadãos do céu. A nossa pátria não está aqui. O nosso passaporte está no céu. É o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E nós aguardamos, amados irmãos, para ganharmos um corpo celestial e glorificar a Cristo em todos os aspectos da nossa vida, para que Ele seja cada vez mais glorificado, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Por isso, amados irmãos, os interesses desse mundo, todos, Paulo vai dizer, longe de me gloriar-me, a não ser na cruz, onde o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Quer dizer, eu olho para o mundo está morto para mim. O mundo olha para mim e fala, esse cara está morto. Ele não vive como o mundo, não pratica como o mundo pratica, ele casa como Deus quer, ele namora como Deus quer, ele tem família como Deus quer, ele educa seus filhos como Deus quer, porque ele é um cidadão celestial. Não é o mundo que dita para ele o que ele deve fazer ou não deve fazer. É a palavra de Deus, amados irmãos, que dita ou como nós devemos viver nesse mundo, que agrade a Deus, que glorifique a Cristo, não a nós mesmos. A verdade é que seguir a Jesus não vai agradar a você. É o único modo de agradar a Deus. Ele disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Ele tomou a dele. Tome a sua cruz e me siga. Cruz é um local de morte. Morrer para nós mesmos. Morrer para nossas vontades que são fora da vontade de Deus. Morrer para nossos interesses que não são interesses de Deus. Morrer por nossos propósitos e projetos e metas que não são de Deus. A meta do Filho de Deus é, esquecendo das coisas para trás, eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação em Cristo Jesus. Essa é a meta. Mas qual tem sido a nossa? Meus irmãos, ela nos levanta acima do poder de Satanás. Agora ele vai dizer, aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Meus irmãos, antes éramos filhos do diabo, agora somos filhos de Deus. Quem é maior que o nosso Senhor? Não existe ninguém. Ele é Deus, somos filhos de Deus. Ele nos fez vencedores no conflito com os poderes das trevas. Eu sou a luz do mundo, quem crê em mim não dará em treva, terá a luz da vida de Jesus. Meus irmãos, o maligno só nos toca quando Deus permitiu na vida de Jó, permitiu na vida de Paulo, para tratar comigo, com você. Mas ele é um escravo. Mas não subestime ele. A Bíblia diz, resistiu o diabo. Submetei-vos a Deus, resistiu o diabo, ele foge de você. Mas submeta a Deus. A autoridade, a obediência, a submissão, a entrega, a renúncia a Deus. Submeta a Deus. A cruz nos levanta do medo da morte e nos dá direito à ressurreição e à vida imortal. Ó morte, onde está a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória em Cristo Jesus. Amados irmãos, a gente vai no velório daquele que morreu em Cristo e aquele que não morreu em Cristo. Que diferença? Que diferença? Aqueles que morreram em Cristo, há tristeza com esperança. Aqueles que morreram sem Cristo, há tristeza, tristeza, tristeza. E a esperança que eles estão dando é mentira. É um engodo. Do mesmo modo que Cristo ressuscitou, nós vamos ressuscitar em nome de Jesus. O nosso Senhor vive, está no céu, entronizado, intercedendo por mim e por você. Ele é a âncora segura, Ele é refúgio para mim e para você.
navios jogam âncora no mar. A nossa âncora está no céu. Nós somos um navio aqui. As tempestades vêm. Quem vai afundar, irmão? Ninguém. Quem nos separará do amor de Deus? Nada. Quem pode tirar da minha mão? Ninguém. Ninguém pode. Porque a âncora está no céu, do nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. E essa âncora, meus irmãos, é a âncora que tem esperança e segurança para mim e para você. É como se Deus estivesse puxando eu e você. Olha os velhinhos aqui. Deus está puxando lá, irmão. E nós estamos indo. Então, cada vez nós estamos mais perto. Meus irmãos, a cruz nos levanta acima do natural, do sobrenatural do humano, ao divino da graça, adâmica, a família de Deus. Irmãos, salvação é sobrenatural. Novo nascimento é sobrenatural, é Deus quem dá. Ser da família de Deus é sobrenatural. Permanecer firme nessa caminhada é sobrenatural. Nós somos peregrinos em terra estranha. O peregrino está sempre caminhando e avançando. Só que nós sabemos para onde nós temos ido. Nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós temos o alvo determinado. E nós seguimos olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Olhando para Ele. E nós somos estranhos, porque a nossa cidadania não é aqui. Jesus vai dizer no João 17, diz: Pai, eles estão no mundo, mas não são no mundo. Claro, nossa cidadania não é aqui. Nós somos cidadãos do céu vivendo na terra. E vivendo nesse mundo perverso. Para quê, irmãos? Para sermos seios para esse mundo perverso. Irmãos, sabe o que impacta esse mundo? É quando esse mundo vê casais que amam a Deus, que vivem debaixo da graça de Deus. Filhos serem educados dentro da palavra de Deus. Jovens que vão na universidade e não aceitam aquilo que vem de Cristo. Se posicionam. Trabalhadores que trabalham e quando o seu empregado diz, ou o seu patrão diz para fazer uma coisa ilícita, você diz, não faço. Porque nós somos cidadãos do céu. A Bíblia diz assim, se já ressuscitasse com Cristo, pensai nas coisas lá de cima. Buscai as coisas lá de cima. Não as coisas terrenas, onde Cristo está sentado. E Cristo que é a nossa vida, irmãos. Nós estamos, amados irmãos, cercados por Jesus, aguardando a vinda do nosso Senhor e ganharmos a imagem e semelhança plena do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A cruz nos levanta da lei e da graça. Amados irmãos, a hora que a lei faz, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. O que a graça faz? Conheça Cristo. O amor de Cristo, e o amor de Cristo me constrange. Por que não vou fazer isso? Eu sou constrangido pelo amor de Jesus. Porque pensando assim, um morreu, todos morreram. E aqueles que morreram não vivem ressuscitados com Cristo, não vivem mais para si, mas vivem para aquele que o ressuscitou dos mortos. Agora você é propriedade de Deus, você é uma nação santa, povo separado, de propriedade eleita por Deus, de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes nós não éramos povo, agora nós somos povo de Deus, amados irmãos. Isso deve calar meu coração e seu. A cruz nos levanta da vida de depressão, para a vida de inspiração, liberdade, espontaneidade e plenitude. Deus se compraz na espontaneidade dos seus filhos. Olha na construção do tabernáculo, espontaneamente eles iam entregando. Olha, eu trouxe o ouro, eu trouxe a água, é espontâneo. Não é pela lei. Não é com medo, irmãos. Tem gente que anda com medo. Com medo na rua. Será que tem algum aqui? Vai me ver? Olha, eu estou com medo. Irmãos, no medo não há amor. No medo, o amor
andando nos caminhos do Senhor, não tenha medo. Não tenha medo. Você é livre. E tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu não me deixarei ser dominado por nenhuma dessas coisas. A cruz levanta de uma vida de egoísmo para uma vida de sacrifício e amor. Mas, irmãos, nenhum espírito que verdadeiramente toca a cruz pode duramente viver para si mesmo. Quem toca a cruz vai viver para Deus. Se vivemos para Deus, vivemos para os nossos irmãos. Vivemos para o nosso cônjuge, nossos filhos, vivendo pelos irmãos na Assembleia. Os irmãos, quem são os irmãos? Estão todos aqui? Absolutamente não. No mundo todo. Aqueles que creem em Jesus Cristo como único Salvador e Senhor da sua vida são filhos de Deus. Deus tem exclusividade de um povo, não é de uma igreja. Porque a igreja só tem uma. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Não é do inferno, ali é da morte, Hades. Não prevalecerão contra ela. Jesus só tem uma igreja. Quem são esses? Os lavados pelo sangue do Cordeiro. Filhos de Deus. Fazem parte do corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça da igreja e mais ninguém. Amados irmãos, a cruz nos conforma com o Evangelho que cremos e pregamos, é da fonte da nossa redenção. A cruz emana toda a fonte que você quiser. Toda a minha necessidade está na fonte. Qual é a atitude minha agora como crente, renascido pela graça de Deus, diante da cruz de Cristo? Qual a nossa atitude, irmãos? Muitos têm desprezado. E muitos têm sido inimigos da cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo é desafiadora. Ela é separadora. Ou você está em Cristo, ou não tem em Cristo. Não tem meio termo. Não fique em cima do muro. Hoje estou em Cristo, amanhã não estou. Não existe isso. Uma vez salvo, é salvo eternamente. E vai viver debaixo da graça de Deus, como peregrino e forasteiro em terra estranha. Esses são os filhos de Deus caminhando. Qual é a nossa atitude em relação à cruz de Cristo? Perto da cruz? Eu perto da cruz? Quantos que estavam ali perto da cruz? Não. Isso nunca será suficiente para mim e para você. O que ele disse? Quando eu for levantado da terra, trarei todos a mim. É perto? É diante da cruz? Não. Isso ainda não é perto o suficiente. Na cruz, sim. Esse é o verdadeiro lugar do remédio da cura de Deus para mim e para você. É na cruz. Ele atraiu eu e você a Ele mesmo. A Ele mesmo aonde? Na cruz. Onde estava Cristo morrendo, eu e você morrendo com Ele. Onde Cristo ressuscitou, túmulo vazio, nós estamos com Cristo para uma novidade de vida. Quando Cristo morreu, morremos com Cristo. Quando Ele foi sepultado, fomos sepultados com Ele. E quando ressuscitou, ressuscitamos com novidade de vida. Isso é Romanos capítulo 6. Tem que ler lá, meus irmãos. Agora Ele vai dizer: considerai-vos mortos para os pecados, mas vivos para Deus. Ah, meus irmãos, é na cruz. É na cruz. É lá que Jesus atraiu você. Ah, os homens, é a minha amargura. Deixa a cruz tratar. Chegaram lá, saíram do Egito. Primeira dificuldade que é Mara, que a água era amarga. Você é amarga? Você é amargo? Qual é o tratamento de Deus? Pega um lenho, joga nessa água amarga. Ela ficou doce. Só Deus pode tratar isso. É um milagre de Deus. Psicólogo
psicólogo não pode fazer isso, o remédio não pode fazer, o psiquiatra não pode fazer isso, seja o que for, não pode. Nossos pecados na cruz, não, amados irmãos, nós mesmos na cruz. Porque nós vemos assim, Jesus me substituiu, é verdade, mas Ele me incluiu. Na substituição, Ele tratou meus pecados, mas na inclusão, na morte de Cristo, Ele tratou a minha natureza adâmica, a minha descendência adâmica, a raça adâmica. Ele crucificou naquela cruz para que ganhássemos, amados irmãos, a natureza de Deus. É a obra estritamente de Deus naquela cruz. Mas não devemos ficar na cruz para sempre. A outra etapa, sim, muitas vezes esquecemos dessa parte que é o quê? A ressurreição. Falamos da cruz, esquecemos da ressurreição, amados irmãos. Ressuscitamos novidade de vida para viver uma vida de ressurreição. Qual é a vida de ressurreição? A vida de Cristo em você. Cristo em vós. Mais de 200 vezes as cartas de Paulo vão dizer: em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Amados irmãos, é estar em Cristo. Mas Cristo agora está em nós através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Temos Cristo em nossas vidas. Amados irmãos, na cruz de Cristo consumou por nós a questão da nossa morte. Não tenha dúvida nenhuma. E nos trouxe um lugar da ressurreição de vida para sempre. E não é só vida eterna, é vida hoje. Podemos viver uma parte da vida de Cristo neste mundo. A Bíblia diz assim: aqueles que conhece, permanece na minha palavra, deve andar como andei. Porque muitas vezes a pessoa fala vida eterna, então eu vou ter isso na vida eterna. Não, meus irmãos. Nós vamos usufruir um pouquinho do céu aqui. Lá nós temos a plenitude. Mas como é que Deus vai se revelar para esse mundo perdido? Como é que Cristo expressa? Como é que é expresso Cristo? Através da igreja, através de mim e de você. Nós expressamos Cristo. Se nós expressamos Cristo, expressamos quem? Nós mesmos. E nós somos um desastre. O que tem de bom em nós chama-se Cristo. O que está fora de Cristo não presta. Por mais que seja coisa boa, mas não presta para salvar, para testemunhar, para levar a vida de Jesus. Não serve. Estamos nos considerando mortos para o pecado? Ou nós estamos assim, bom, já que a graça é abundante, vamos viver no pecado? Não, amados irmãos. Não, nós morremos para o pecado. Como é que vamos viver nele? Mas nós estamos vivos em Cristo Jesus. Para vivermos a vida de Cristo. Mas vivo para Deus por meio de Jesus, vivo para o pecado, amados irmãos. Nós somos mortos para Deus, mortos para o pecado, somos vivos para Deus. As pessoas querem ser vivas para Deus vivendo no pecado. Não podem, é morto. Nós somos chamados não para viver no pecado. Nós só está dizendo, só então em pecabilidade a gente não peca. Presta atenção, impecabilidade é só no céu. Agora eu não posso viver no pecado. Aquele que vive na prática do pecado é filho do diabo. 1 João capítulo 3. Quer dizer que nós não pecamos? Sim. Mas como nós pecamos, se confessar o vosso pecado, Ele é justo e fiel para vos perdoar e purificar de toda iniquidade. Filhinhos, isso foi escrito para que não pequeis. Mas se você pecar, você tem um advogado. Presta atenção, irmãos. Não nos esqueçamos de tomar nossa cruz dia a dia. Não há manifestação de Cristo se nós não tomarmos nossa cruz. Para nossas mazelas, nosso amor próprio. Você vai na psicóloga e fala assim: você tem que amar você. Não é isso que ela vai dizer. E Deus vai falar assim: você tem que me amar. Na verdade, você tem que odiar a sua vida. Você tem que me amar. Aí você
você vai ter autoestima, que é a estima do alto. Não é você, é do alto. Injeta o espírito da cruz no nosso espírito. Qual é o espírito da cruz? O espírito de perdão. Pai, perdoa, por Deus não se. É o espírito da cruz. É o espírito da graça. Hoje estarás comigo para isso. Quem é você? Um ladrão. Eu mereço morrer. Mas esse é. Lembra-te de mim quando entrar no teu reino, porque o teu reino é outro. E Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. O espírito da graça. O espírito de família. Ele olha e vê João, eita, Maria, olha. Essa é sua mãe, esse é seu filho, cuide dela. Porque Maria já tinha perdido o seu José. José era muito mais velho que Maria. Família, o espírito de família. Mas família onde Cristo é o Senhor, onde reina Cristo. Irmãos, lá em Êxodo 10, quando houve aquelas trevas, diz a palavra de Deus, houve treva em todo o Egito, mas na casa dos filhos de Deus havia luz. Você já entendeu isso? Quem é a luz é Cristo. Então nós temos que refletir na luz. O espírito de sacrifício, amados irmãos. Ali ele estava, olha, pega toma esse daqui, esse vinagre, vai entorpecer você. Jesus não tomou. Não tomou. Nada para amenizar sua dor e seu sacrifício por mim e por você. Integralmente, ele estava sofrendo em agonia plena do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Salvar um miserável pecador como eu e você. O espírito de absoluta dependência e confiança em Deus. Pai, eu entrego o meu espírito. Esse espírito da cruz, irmãos. Confiança e dependência. Mas a palavra de Deus diz que eu e você temos que ganhar a mente de Cristo. E a mente de Cristo é esvaziar, é se humilhar, obedecer, sacrifício de morte e morte de cruz. Mas Deus o exaltou sobre todos. E um dia todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Quem quer, quem não quer, vai confessar um dia, porque Ele é Senhor. Amados irmãos, a Bíblia diz que nós devemos ter o amor de Cristo, a humildade e a mansidão de Cristo, a graça de Cristo e o poder de Cristo. Tudo emana da cruz. Tudo emana da cruz. Para mim e para você, para nossas vidas. Nós temos a marca da cruz. Nós temos experimentado a cruz. Paulo diz: eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Não me incomode. Presta atenção, meus irmãos. Há alguma cicatriz, alguma ferida em nossas vidas, mas são feridas pela cruz. A Bíblia diz, Deus diz em Deuteronômio: eu mato, eu dou vida, eu firo e eu curo. Por que Deus nos fere? Para que eu e você desesperamos de nós mesmos e confiamos em Deus. Não confie em você, confie no Senhor. Quem é Ele? O que Deus daquela cruz emana para nós depois de todas essas maravilhas? Da cruz emana: eu sou água, quem beber dessa água jamais será sede. Da cruz emana, amados irmãos: eu sou o pão, quem beber desse pão jamais terá fome. Da cruz emana, amados irmãos: eu sou a luz para a sua vida em trevas. Se você crê em mim, você jamais andará em trevas. Da cruz emana, amado irmão: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim jamais morrerá. Da cruz
cruz emana: eu sou a porta. Se você entrar por ela, você achará pastagens. Da cruz emana: eu sou o bom pastor. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E eu dou vida, vida em abundância. Ah, meus irmãos, tudo vem da cruz. Toda a nossa suficiência deve estar na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus seja louvado, meus irmãos. Que o Espírito Santo fale poderosamente em meu coração, Senhor. Que Ele esteja ganhando a minha mente e meu coração. Que possamos estar renunciando a nós mesmos, entregando as nossas vidas a Cristo, na dependência e confiança nas mãos amorosas do nosso Deus. Você tem dúvida ainda quanto Deus te ama? Então, o próprio Deus diz para mim e para você: Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo Jesus morreu na cruz, nós ainda sendo ímpios, pecadores, condenados. Ele morreu por mim e por você na cruz. Esse é o nosso Deus. Essa é a graça que busca, a graça que alcança, a graça que chama, a graça que justifica, a graça que glorifica a minha vida e a sua vida. Tudo emana da cruz do Calvário do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Cristo seja louvado e agradecido. Vamos ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus, agradecendo a Deus